Olá, leitores do RD News. Eu sou Ayrton Marques, editor de política do site, e nós estamos de volta com mais uma entrevista especial. Hoje nós conversamos com a jovem advogada Nariane Ramos. Ela é vice-presidente da Comissão da Defesa de Igualdade Racial da OAB Seccional Mato Grosso. E nós vamos falar um pouco sobre a participação da população negra nas eleições municipais e também em nível nacional e nível estadual. Nariane, muito obrigado por ter topado o convite do RD News. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de estar falando desse tema que está sendo bem comentado e discutido nesses últimos 2 dias, né, com a recente decisão. E é de suma importância a gente trazer informações para o público, né, para a população negra principalmente, a respeito, né, do que se trata esse tema e essa decisão. Exato. Antes da gente entrar exatamente no tema, que é a questão da decisão do TSE, que cria uma cota para a participação, para fomentar as candidaturas de políticos negros, né, que vai começar a valer nas eleições de 22. Eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre a sua história, como que foi a decisão para entrar no ramo, né, para fazer direito, e também como foi para entrar nessa militância, participar da comissão e atuar diretamente no combate ao racismo, principalmente na OAB, né? Sim, claro. Eu sou do interior de Mato Grosso, sou de Vila Bela da Santíssima Trindade, uma cidade onde 80% da população é negra, e a maioria desses negros de pele preta. Meus pais ainda moram lá. Eu estou atualmente morando aqui em Cuiabá há quase 8 anos. E na minha infância, né, para a juventude, depois que eu terminei o ensino médio, não tínhamos muita oportunidade de estudo no município, tendo em vista que é um município pequeno, então questão de universidades e de cursos técnicos, na época ainda não se tinha tanta mobilidade. Hoje as coisas já mudaram um pouco. Então eu decidi vir para Cuiabá, com uma decisão junto com meus pais, para cursar direito, né? Eu sempre quis fazer direito e, assim, na minha família de perto, parente de perto, né, a gente não tinha alguém que já tivesse se formado em direito e que talvez me espelhasse nisso, né? Isso foi um sonho que eu comecei a ter na juventude, no ensino médio, quando a gente começa a conversar com os colegas, né, da sala de aula, o que você vai ser, o que você quer ser, que curso que você vai fazer de graduação. E aí veio na cabeça direito. Eu vim para cá para cursar direito, estudei na Unirondon na época. Estou advogando há quase 2 anos, sou jovem advogada, né? Tenho uma parceria, um escritório, né, de atendimento próprio, junto com minha sócia, a Tamires Ormondi. E a minha inserção dentro da comissão foi através de um convite de pessoas que já militavam, né? Porque na faculdade eu não tive contato com essa questão da militância, com o movimento negro, com questões étnicos raciais, porque, né, como todo mundo sabe, a gente passa, de certa forma, por um racismo institucional, né, dentro das universidades, racismo recreativo, onde tenta se esconder ensinamentos que deveriam ser tratados desde o início da graduação. Por exemplo, estudar o Estatuto da Igualdade Racial, estudar as questões da história da África, né, e afro-brasileira, que a gente não tem contato nenhum na universidade. Eu lembro que na época, quando eu estava tendo essa conscientização, né, sobre relações étnicos raciais, eu peguei me pensando, por que numa grade curricular tem uma matéria sobre Estatuto da Cidade e não tem uma matéria que fala sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que fala de questões de minorias, né? Que não só minoria só na palavra, porque a gente sabe que não somos minorias propriamente ditas.
E aí foi um start também para querer conhecer e para querer se integrar dentro do movimento. Eu né, consegui passar no exame da ordem da OAB e logo em seguida eu já entrei na Comissão de Igualdade Racial a convite de um colega e um amigo, o Aurélio Júnior, que é o presidente atualmente, e também a convite da Silviane Ramos, que é minha prima também. E aí eu fui me integrando dentro do movimento, né, dentro do ativismo. Hoje eu não participo só da comissão, eu participo de outros grupos também do movimento, eu participo do Fórum de Mulheres Negras, e também de um coletivo que a gente tem em Vila Barra da Santíssima Trindade, que se chama Herdeiras do Quariterê. Nariane, agora a gente entrando numa história bastante rica e importante, né? Agora vamos para o nosso tema principal aqui da entrevista. Nessa semana, o TSE decidiu obrigar partidos a destinarem recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos, né? Equiparando aí as chances o apoio financeiro que é tão importante para as candidaturas. Como que isso vai funcionar de fato? Sim, é uma decisão, né, de suma importância histórica, né, como está sendo bem tratado nas mídias, nas redes sociais, enfim, né, e o TCE, ao julgar o tema, né, os ministros defenderam que a divisão dos fundos com recursos públicos para as campanhas, né, assim como o tempo de TV, deve ser proporcional aos critérios de gênero e raça dos candidatos. Por exemplo, se entre os candidatos homens de um partido 60% for negros, então esse grupo deve receber 60% dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral destinado pela legenda, né, para a campanha dessas candidaturas. Por sua vez, se entre as candidaturas femininas 40% for de mulheres negras, a proporção dos recursos dos fundos destinados a essas candidaturas negras devem corresponder também a 40% do total utilizado para financiar todas as candidaturas femininas negras desse partido, né? Hoje, já há uma obrigatoriedade legal de que ao menos 30% das candidaturas sejam de gênero feminino, e o TCE não alterou essa regra, né? Apenas a divisão dos recursos pelo critério racial. Você acredita que essa nova decisão, essa medida, de fato, faz com que as candidaturas negras tenham a mesma chance que as brancas, e isso também pode incentivar essa população a entrar na política, que é algo tão difícil, né? E a questão financeira sempre é a principal entrave para que eles consigam entrar numa disputa e também ter êxito, né? Conseguir se eleger. Sim, né? Eu acredito que é uma decisão onde abre porta, abre espaços, né, para mulheres e homens negros e negras que querem entrar, né, para a política e, de certa forma, ocupar espaços de poder. Né? Porque a gente está sempre falando de representatividade de mulheres negras no espaço de poder, de empoderamento de mulheres pretas, principalmente. E como resultado, né, obtemos essas duas grandes conquistas, que é da cota feminina e o repasse de recurso proporcional, que inclusive este último foi por iniciativa de um processo iniciado por uma deputada federal, que é uma mulher preta, né, a Benedita da Silva. Então, ao meu ver, essas conquistas podem sim aumentar a participação da população negra e sim também das mulheres negras de pele preta, porque, de certa forma, está garantindo um direito, né, previsto na Constituição e também previsto no ordenamento eleitoral, né, de que a população seja representada, né, por candidatos que, de certa forma, garantem os seus direitos, que, de certa forma, trabalhem para a sociedade como um todo, né? Então, ter pessoas negras, pessoas pretas, nesses espaços de poder, né, político, principalmente legislativo, de certa
certa forma, é um grande avanço para a democracia que estamos construindo, porque não tem como falar que o Brasil já tem uma democracia construída, a gente está construindo uma democracia, e com essa decisão do TCE, eu acredito que mais pessoas pretas, né, mais a população negra vai ter chance, sim, de adentrar na carreira política e ocupar espaços de poder que a gente sempre, né, fala na militância e no ativismo.